essa função, após submeter, enviar um e-mail para o gestor. Como a gente faz isso? Para isso nós precisamos de um conector a mais aqui nesse Power Apps, que é o conector do Outlook. Como nós fazemos isso? Aqui no menu de navegação, no menu ao lado, nós temos esse botão de dados. Clicando no botão de dados, ele aparece esse display para a gente. Nós temos a opção de adicionar dados. Aqui nós podemos pesquisar uma fonte de dados, e essa fonte vai ser justamente esse conector do Outlook. Office 365 Outlook. Nós clicamos nele e ele vai aplicar aqui ao nosso Power Apps as funções atreladas a esse conector do Office Outlook 365. Nós selecionamos aqui do lado em conectar. Aguardamos ele carregar aqui ao lado. Quando estiver aparecendo o ícone do Office 365, significa que ele está pronto para a gente aplicar a nossa fórmula aqui. Agora a gente pode vir aqui na fórmula, a gente estruturar esse onSelect de modo que ele execute uma ação, depois execute outra e execute outra. Nós separamos essas execuções com 2 vezes ponto e vírgula. Feito isso, eu vou explicar para vocês agora um detalhe muito importante. Nós temos aqui, dentro de cada um desses cartões, desses data cards, os campos de input. Cada campo desse vocês podem verificar que tem um nome. Então ele está nomeado como Data Card Value 8 e por aí em diante. É importante nós termos esses nomes padronizados de forma que nós consigamos pesquisar e referenciar ele numa célula, como nós vamos fazer aqui na nossa fórmula. Porque ao invés de eu dizer que esse e-mail vai ser enviado fixamente a um e-mail, eu vou linkar esse critério, essa variável, a um campo. Para isso eu preciso saber qual que é o nome desse campo. Então vamos renomear cada um desses data cards. Esse primeiro aqui é o ID do usuário e por aí em diante. Ok, feito isso, nós vamos aqui clicar no botão e vamos então adicionar a nossa fórmula. Então,
aqui nesse botão nós vamos dar o comando do que ele deve executar. Então aqui ele está executando essa fórmula para submeter o formulário, adicionar essas informações aqui ou alterá-las, de acordo com o que nós inserimos aqui no formulário. E nós queremos que ele execute após essa ação, a ação de enviar o e-mail para o gestor. Então como fazemos isso? Para inserir o comando para essa sequência, nós colocamos 2 vezes ponto e vírgula e adicionamos aqui a função send email v2. Vocês podem observar que aqui em cima ele vai dar dicas de como prosseguir com o preenchimento. Tem uma pegadinha que eu vou explicar para vocês, mas em linhas gerais é muito útil. Então, como eu comentei, o primeiro critério aqui é para quem que a gente vai enviar esse e-mail. Poderia muito bem colocar aqui entre aspas o e-mail para quem eu vou enviar, mas isso fica manual, fica exclusivo, vai ser só para um e-mail, que não é o que nós queremos. Queremos que envie para qualquer gestor que seja apontado no formulário. Então, para isso a gente vai criar apontar para essa variável do e-mail do gestor. Quando nós digitamos aqui, ele traz para a gente as dicas de preenchimento. Então agora a gente tem que procurar essa variável que nós renomeamos do input do e-mail do gestor, que é justamente essa daqui. Um detalhe importantíssimo: sempre que nós vamos apontar algum output, um campo de onde sai um output, nós precisamos indicar qual que é o tipo de informação que vai sair dali. Se é um campo texto, se é um valor, o que é. No caso, nós estamos mexendo com um campo que é um texto. Então nós temos que inserir ponto text, que é o retorno que eu vou obter desse campo. Certo? Aí nós podemos inserir um ponto e vírgula e adicionar qual que é o assunto. Sempre que vamos escrever um texto, nós colocamos entre aspas, ponto e vírgula, qual que é o e-mail. Vírgula. Agora vem o pulo do gato, porque é a dica importante aqui. Nós queremos que nesse e-mail vá um anexo do nosso comprovante. Então, ele não é tão intuitivo quanto poderia ser. Então, nós vamos abrir essas chaves aqui e apontar o campo onde está o anexo. Qual que é o tipo de saída desse campo? Attachments. Certo, mas isso não é o suficiente. Se a gente fechar aqui as chaves e fechar a fórmula, vocês vão reparar que aqui em cima do botão ainda vai ficar um sinal de erro. Isso é porque a fórmula ela contém uma inconsistência, ela não tem um tipo blob, ela não está com as colunas necessárias para que essa ação seja efetuada. Então, como nós fazemos isso? E aí tem uma dica
que nós precisamos ter até essa colinha aqui que esse é o formato padrão para os attachments. Nós vamos precisar criar uma coluna e nós vamos apontar. Nessa coluna vamos ter o arquivo do anexo, vamos ter o valor do anexo. Vamos criar essa coluna de content bytes, que é um critério solicitado aqui dentro do Power Apps para a criação dessa tabela, para essa tabela ser aceita para o envio do anexo. E vamos criar mais uma coluna para o ODataType, com um retorno vazio. Então, basicamente, nós vamos inserir o rename columns a gente não pode esquecer também aqui na forma que, além de renomear, nós precisamos adicionar columns, add columns. E aí a nossa fórmula está completa. Então, aqui a gente consegue colocar o play e testar se esse comando que nós inserimos ali está enviando um e-mail. Então agora a gente vai lá no e-mail conferir. Ok. Recebemos aqui o e-mail com a nossa mensagem padrão. Esse daqui é o anexo, a imagem que eu anexei ali só para a gente fazer o teste. E-mail enviado. Porém, esse ainda não é o nosso objetivo final.